Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. Antes de mais nada, antes de eu dizer o tema, tenho que apresentar o meu convidado, né, que vocês não conhecem. E aí Jorge, tudo bem? Tudo 100%, tudo ótimo. Tudo 100%. Tudo 100%? Sempre. Tem algum recado para mandar para alguém? Não, só coisa? Um grande abraço para todos que vão assistir essa nossa conversa, né? E esperar que seja uma hora de vida bem usada, que seja útil, né? E nós vamos começar o programa, antes de eu falar sobre o tema. Quando eu disse para o Jorge o tema que a gente ia falar, ele disse assim, não, nós já falamos sobre esse tema. Não, nós não falamos esse tema, a gente já tocou em assuntos esporádicos desse programa, mas sobre esse tema não falamos. Então ficou tão nítido para ele que a gente havia falado sobre esse tema. E é interessante porque quando o tema se apresenta para mim, né, aí ele se constrói, aparece, eu vou pesquisar e para fazer o histórico, para mandar para a mala direta para vocês. E o interessante é que e ele mesmo diz, né, que quando você fala de alguma coisa, você traz aquela coisa para o presente. Sei lá. O professor Henrique José de Souza, né? Então, falar de alguém alguma coisa é trazer para perto esse alguém ou alguma coisa. Então isso aqui... Isso é uma máxima esotérica, que daí é uma chave para compreender toda a relação que a gente tem com o que a gente chama de invisível. Então, e é legal, eu estou fazendo essa citação assim, porque... eu tive que convencer o Jorge. Eu tive que falar, não, caramba. Falou, pô, mas nós não gravamos isso outro dia, não sei o que. Eu falei, não gravamos nada, rapaz, sobre isso aqui. A impressão que eu tinha é que a gente tinha conversado, tipo, semana passada. Então é interessante quando o Grego falou, quando você falou o assunto, daí apareceu o assunto inteiro encadeado, então, assim, esse, não é possível. Aí, por isso que eu dei... E quando ele vem assim também, quando vem à minha mente, assim, eu já vejo... Já vejo, como é que se diz? Por isso que não precisa nada para ficar lendo aqui, porque se apresenta um roteiro mental. É interessante isso aqui, sabe? O que vai ser? Então, o tema de hoje, que pode parecer familiar para vocês, porque vocês nos assistem, né? Pode ser 1 ano, 2 anos, 13 anos, não sei lá quanto tempo, é mente e consciência. São duas coisas absolutamente distintas. E é isso que apareceu para a gente hoje, destrinchar, falar mais sobre, esclarecer o que é a mente, o que é consciência, o que está na mente, o que está na consciência, onde está a mente, onde está a consciência. São boas perguntas, não são? E como eu adoro fazer boas perguntas. Só pergunta simples que eu faço para o Jorge Antônio Ouro. Então tá aí. Jorge, como é que nós vamos começar? Mente e consciência eu vejo duas coisas absolutamente distintas, né? E hoje isso aqui que nós vamos tentar mostrar que são coisas distintas ou que estão ligadas de alguma forma, e nós vamos mostrar o caminho para discernir entre mente e consciência. Muito bem. A mente é como se ela fosse o instrumento que torna possível a aquisição de consciência. Opa, tá. Sim, então, sem a mente eu não consigo adquirir a consciência, mas a pessoa pode estar no uso das suas faculdades mentais e ser um inconsciente normal, ou estar no uso de suas faculdades mentais e ter uma consciência em processo de amadurecimento. Então são coisas, como se diz, completamente distintas. A função da mente é quase mecânica, porque funciona assim, quer ver? Bom, o professor, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E aí o professor Henrique José de Souza, né, o fundador da cidade, daí em determinado momento, né, em que ele daí está lá dando a iniciação aos discípulos, aí ele diz assim, se eles contassem toda a verdade, nenhum de vós estaria aqui. Assim, sim. É que a verdade e a realidade, ela é de tal forma chocante que daí não dá para entregar assim inteira, não há a mínima condição.
E caso alguém detivesse a verdade, tirando esses seres que vêm para restabelecer a ordem para a humanidade, né? Caso alguém detivesse a verdade e aí fosse passar para o discípulo, ou fosse passar para a humanidade como um todo, toda a verdade, sem filtros, sem degraus, sem escalas, sem preparação, sem amadurecimento da mente, o contato da mente com essa realidade, com essa verdade, de maneira integral e instantânea ou momentâneo, ele causa a ruptura do conceito de vida que a gente tem, ou ele resultaria na morte. Mas aí me cabe uma pergunta. Perfeito, e inteligível isso, e dá para entender o que foi falado. Mas como é que se diz? Eu atribuo esse pensamento, eu ouso, né, atribuir aqui o que o professor disse, o professor Henrique José de Souza, porque nós somos, quando a gente nasce, a gente vem com uma mente pura, eu acho, né? Eu vim com uma mente pura. Se naquele momento, vamos ver, naquele momento, se você me passa a verdade naquele momento que eu estou nascendo, e eu crescer com a verdade, eu acho que eu não vou ter esse choque, e eu não vou morrer, ou eu não vou ser destruído quando a realidade me for mostrada. Porque a gente vai crescendo, vai adquirindo uma série de coisas que vão nos afastando tanto da verdade, que aí sim eu acredito que quando alguém ousasse um dia nos revelar a verdade, quantas verdades a gente já não se choca, não se admira, né? Imagina então a verdade, né? Não, é uma coisa sim. Eu não faço nem ideia, estou falando da boca para fora. Nem eu, mas vamos supor, né? Mas é uma coisa sim. O mundo, assim, da maneira como a gente vive hoje, assim, é completamente sem sentido pura absoluto. Maia. Nossa, uma coisa assim, é de regalar o olho mesmo, um negócio assim, estranho. Tá, mas é outra conversa. Outra conversa. O viver nessas fronteiras, assim, é estranhíssimo, né? Muito estranho. Bom, mas então, isso que você está falando, se a verdade fosse dada à criança, não é? Ela, convivendo com a verdade, não sofreria maior impacto quando tivesse um acesso maior à verdade. Aí é que exatamente é o conceito de iniciação. É que para a criança tem que dar uma verdade que a criança compreenda. Porque senão pode pegar uma criança de 5 anos, 7 anos, o que seja, e aí você conversar com ela sobre a mente abstrata, sobre o sol oculto, porque a mente no ser humano, ela passa por um processo de amadurecimento físico. É isso que eu ia falar. Como é que é a mente da criança, né? Eu falei isso supondo que... assim, uma coisa é a estrutura física que forma a mente. Não é? E a gente, no caso do ser humano, no estado atual, o núcleo desse processo é o sistema cérebro-espinhal. Não é? Então, esse é a âncora no qual se estrutura o conceito de mente física. Né? O cérebro, de maneira geral, ele funciona como se fosse um grande livro de coordenadas. O conhecimento que a gente tem não está no encéfalo, não está na massa encefálica, né? Ele funciona como um sistema de coordenadas para acionar e entrelaçar a matéria mental que lhe afeta, assim, que lhe pertence, ou que pertence à alma da criatura. Mas o conhecimento não está no cérebro. Não está. Incrível. Ninguém achou até hoje. Não está ali. A alma, isso é uma coisa muito interessante, assim, é que há uma ligação direta entre a inteligência, o interlegere, né? O intelecto, que nós falamos num programa anterior também, né? Exploramos muito nós já bem. Falamos sobre intelecto? Sobre intelecto falamos, isso então, sim. Tá. Então há uma ligação direta entre o interlegere, ou a expansão do intelecto, e o número de ranhuras na massa mental. Sim. Físico. Né? Então, por isso, esse amadurecimento do homem, da alma, da mente,
ele tem um reflexo físico, inclusive. O cérebro físico, ele se altera para conseguir conter aquilo que eu estou dando a ele. E de que maneira funciona? Então, já vamos falar o que é a mente. Sim, claro, não, está indo muito bem. Agora, a parte física, que é onde vai se assentar esse processo todo, né? Então, na medida em que eu vou adquirindo conhecimento, eu vou imprimindo na minha matéria mental como se fosse as coordenadas, né? Mas daí não XY, né? Mas daí então são 4 coordenadas mais nth na DID, então seria uma coordenada de 6 posições, e que me diz em qual ponto está aquilo. A gente sempre fala do Pramana, lembra, né? Sim. Que então quando a mente fica na altura ou no local onde está o conhecimento, vibra para cima e para baixo até que se faça um reflexo. Isso. Esse reflector, esse reflexo, esse dobrar sobre si mesmo, daí na nossa mente, ele tem um apontador, um endereço para o local onde está a coisa. Tanto é que quando você tem um vasto conhecimento sobre alguma coisa e ele está guardado, você não está usando. Quando você lembra de em seguida você vai lembrando do entrelaçado. É por conta disso. Então você tem um endereço onde estão as coisas. O cérebro é como se fosse a massa mental e o cérebro físico é como se fosse um caderno, uma lista telefônica. Uma lista telefônica, onde ali tem os números. Cada número indica uma pessoa e cada pessoa é um universo. O cérebro é a mesma coisa. Então eu vou colocando conhecimento, são números. Esse número diz aonde está a coisa em si e o que é a coisa em si. Daí isso é outra coisa. Essa que é a mecânica cerebral. Na medida em que vai a vida acontecendo, o cérebro vai amadurecendo nesse processo, né, de encadeamento, para ele conseguir acessar o conhecimento que ali é colocado. Tem uma coisa muito interessante por conta desse momento atual que a gente vive em termos evolucionais, é que eu não tenho uma distinção entre a mente concreta e as emoções, né, e o astral. Então, acaba esse endereçamento sendo feito em conjunto. Então, o que se considera como cérebro, ele vai endereçar as coisas do conhecimento e as coisas das emoções. Por quê? Porque está misturado enquanto não devia estar. Também faz parte do processo. O conhecimento que eu coloco, então, eu vou adquirindo ao longo. A compleição e a natureza, a expansibilidade, a capacidade de encadeamento da minha massa encefálica, aí já tem a ver já com o que eu construí, com o que eu plantei. Então, eu vou construir, quando o ser humano vai ser engendrado, então tem uma série de elementos principais, né, anus, que começam a se desenrolar e a girar rapidamente, né, no plano que lhe é de direito, atraindo a matéria que lhe é similibus congregantur. Então, essa matéria que é assimilada, que é atraída, ela vai dar a estrutura do porvir, daquele veículo que vai compor a possibilidade de que ali exista vida física, vital, astral, mente concreta, entrelaçado a um espírito. Então, essa matéria que é encadeada e esse meu protocolo anterior é que vai dar a tônica do meu cérebro, a tônica do seu cérebro, e que vai delimitar a expansibilidade e o quanto eu vou ter que daí me esforçar para aumentar essa expansibilidade, para aumentar essa escalabilidade, que é um termo muito usado hoje em computação. A escalabilidade é que a plataforma ela aumenta segundo a demanda, né? Então, estabelecer a escalabilidade do cérebro, né, ou da mente, ela também é um aprendizado para que ela aumente de acordo com a demanda. E aí vai expandir, o que a gente chama de expandir os horizontes, né? Sim, claro. É exatamente assim que funciona. Então, uma coisa é o sistema cérebro-espinhal, né, que é o que dá a base para o funcionamento, para o conceito de inteligência. Outra coisa
é a mente e outra coisa é a consciência. Tá, então vamos ainda na mente e no cérebro, como você acabou de dizer, para a gente ir além. Agora mesmo começou o programa, passei a palavra para você, você olhou para cima, olhou para cá, para lá, como muita gente faz, todo mundo faz, quando vai responder alguma coisa. Olha vagamente, vamos utilizar o termo que for, deixe-me ver, deixa eu pensar, qualquer coisa. Então, isso é um aspecto interessante, porque onde está essa informação? Já falamos sobre memória também aqui, fizemos um programa sobre memória, falamos, sim senhor, falamos sobre intelecto, olha quanta coisa está ligada, por isso então seria bom que a gente tiver interesse, hoje ouvir a conversa sobre memória. Claro, sobre intelecto, e aí o leque é grande, por isso que apareceu o tema para a gente ir mais a fundo. Bom, o que eu quero dizer aqui, as pessoas quando têm algum tipo de acidente e batem a cabeça, tem alguma concussão ou perda de massa encefálica, tudo, elas perdem uma certa capacidade mental. Então o que eu quero dizer, olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, alguma coisa, você pode dizer, a minha mente não está no cérebro, mas a minha mente, olha só, estou dizendo a minha, né? Sei lá onde é que está, eu vou chamar de minha ainda, pô, né? É bom quando você fala a minha mente, quer dizer que você não é a mente, né? Senão você falaria eu mente, exatamente. Eu alma. Então ela pode não ser minha, ela não pode ser, ela como mente, aqui neste plano, nós estamos nesse plano físico, onde a gente pode tocar tudo, ela depende desse negócio chamado cérebro, de algumas zonas de lá, que eu não sei qual é a química que elas usam. Do conjunto inteiro. Isso, bom, claro, mas quando acontece alguma coisa, afeta, depende de onde afetou, priva de certas coisas. Sim, tem um caso interessante, foi em 2003, 2004. Eu caí da cadeira, né? Você me contou, sim. É bom, você não contou em público, não. Não? Não, vai lá. Caiu da cadeira? Que eu tenho uma questão atávica com relação a metal, né? Isso sim. Aí, então, e aí eu fui fazer exame de sangue e aí é desagradável o metal entrando na carne, né? Isso é atavismo de outras experiências que a gente teve, né? Sim. E aí a moça começou a espetar, né? Assim, para ela tenta pegar de primeira porque é complexo, né? E realmente, assim, né, o negócio é complexo. A minha biologia ela é um pouco esquisita, daí a coisa fica complexa. E aí ela começou a escavar, né, no braço, né, para tentar pegar a veia. E se ela não está dando, vai no outro, né? E aí ela começou a escavar, né? Assim, não deu, dá uma folga, né? E se puder me dar um pouquinho d'água, que daí essa tua escavação aí me deu um pouco de dor de estômago. Daí ela saiu para pegar água e aí eu caí da cadeira, veja só. Não, a vida inteira, eu tô rindo porque... a vida inteira eu fiz coisas procurando a morte, né? A vida inteira eu tenho consciência disso, né? E naquela vez eu quase morri caindo da cadeira, né? Aí eu caí da cadeira e dei com a melancia no chão, né? Na quina do piso assim, e aí acordei, eles me atendendo, o que aconteceu? Eu disse, não, nada, tá. Vamos continuar o exame? Eu não quero, agora eu vou embora. E aí eu saí e o laboratório era assim, numa esquina próximo do meu escritório, né? Só que Deus já não sabia, né? E eu fiquei parado assim um tempão para tentar ver o que eu ia fazer. Deu um lapso de memória. Eu tive amnésia, Grego, por 8 meses, e aí eu trabalhei a vida inteira com tecnologia, né? E, bom, aí depois de 1 hora e pouco, 2 horas, eu fui na direção do escritório, fui para o escritório e fiquei sentado ali na cadeira pensando o que fazer. Aí a noite estava ruim. Bom, encurtando a história, amnésia, 8 meses, né? A tal ponto que eu não sabia nem usar Word, não sabia senha, não sabia nada. Nossa, daí a empresa quebrou, né? Porque eu que tocava todos os projetos. Sim. Então a coisa foi assim, degringolando. Sim, só que aí era um processo que eu queria compreender. Então daí, nesse período de 8 meses, eu fui todos os dias para o trabalho e ficava sentado, né, ligava o computador, quando ia pedir a senha, eu ficava ali sem fazer nada, e aí eu reconstruí toda a perda de memória, né, em 8 meses, daí em médico e sem tomar medicamento. Sim. Né?
sim, o aspecto interessante é que daí a mecânica mental que antes já era um pouco esquisita, daí mudou completamente. Então, para exemplificar isso, que daí, então uma pequena batida aí, eu bati do lado direito da cabeça e aí fez um TCE, um traumatismo crânioencefálico, do lado esquerdo, que tem a massa encefálica que fica no líquor, daí sim, você cai aqui assim, o problema não é quando você bate aqui assim, é a volta, né, da massa, e quando ela volta, ela bate na parede contrária. E aí, então, estragou o lado esquerdo, onde é que ficava guardada a memória. Sim. Né? Então, todos os endereços do conhecimento técnico que eu tinha, né, desapareceu assim, por magia. Então aí é que está. Memória, mente, onde está? A mente está aqui. Estou falando, estou olhando para cima. Você veja que daí, no caso, eu não perdi o conhecimento, eu perdi o endereço de onde estava. Exato. E no cérebro estão os endereços de onde está o conhecimento. Por isso que quando há uma lesão no sistema cerebroespinhal, na massa encefálica, você perde o acesso àquilo. A pessoa, ela continua sendo exatamente quem ela é, ela continua sabendo tudo o que ela sabia, né? Só que aquele conhecimento que ela tem, aquilo que são os locais onde ela andou no universo, né? Tudo isso fica sem condições de ser filtrado e usado no momento atual. Por quê? Porque eu não tenho o instrumento de saída para o mundo que me cerca, que no caso é a mente. Um outro tema que nós abordamos, olha só, vai anotando aí, telespectador. Outro tema que nós abordamos foi manas. Outro tema que nós abordamos, sim senhor, mente concreta, mente abstrata. Olha só quanta coisa nós falamos. Mente abstrata também? Também, olha só então quantas coisas nós falamos. Tem enxoval completo. Então, agora eu quero saber o seguinte aqui, tá? Antes da gente entrar mais profundamente ainda. Agora a gente está só fazendo uma introdução. Perfeito. Estamos no assunto praticamente então, ainda. Agora, né? a mente, ela vai... Ela representa o quê? A pergunta é essa, ela representa o quê? Se daqui a pouco eu vir um ser flogístico, não interessa daqui a milhões, trilhões de anos, não interessa quando. Mas vamos, o próximo passo é alado primeiro, né, antes do flogístico. Então eu viro um ser alado, né? Mas ainda eu sou físico. O flogístico já não sou mais físico. Eu sou outro tipo de físico. Mas mesmo no alado a complexão física já é diferente. Perfeito, mas tudo bem. Mas a própria mudança que o planeta vai ter sofrido. Então como é que vai ser a pergunta? Bem inerente e bem lógica. Como é que vai ser a mente do futuro? Mas antes vamos conversar sobre a mente. Mas tudo bem, mas você não esquece de perguntar isso aí. Você não vai esquecer de perguntar, porque se a mente, acabei de dizer agora, se a mente depende do cérebro para fazer como um mecanismo, eles trabalham juntinhos ali? Mas eu vou responder. Você já pescou o que eu quero perguntar? Sim, perfeitamente. E daí vou responder isso então, e fica como uma coisa para que quem está assistindo, quem vai nos ouvir, nos ver, para que pense a respeito. E que é muito interessante. O conceito de tempo e, por decorrência, o conceito de matéria está ligado diretamente ao conceito de consciência. Tá. Quanto mais expandida a consciência, ou quanto mais alta a consciência, ou mais esparsa, se quiserem, tanto faz, né? Aí maior é a mudança no próprio conceito de tempo, e chega a um ponto em que aí a consciência, ela em si engole o tempo. Sim. E o conceito de tempo já não existe mais. Sim. Tá? Esse que é o caminho. Então isso responde a sua pergunta com relação a que tipo de consciência. Quando você adquire consciência, você já não está preso a essas coisas, tempo, espaço, essas coisas. É que a consciência, ela se lança, né, do sempre, ou do conceito de eternidade, ela se lança na matéria. Cada vez que ela vai descendo um degrau na matéria, o tempo vai andando mais devagar. Isso. E a matéria vai ficando mais densa. Quando faz o processo de volta, aí o tempo se acelera e a matéria fica mais sutil, até que chega um ponto em que o próprio tempo e a própria matéria se fundem na consciência. Maravilha de explicação. Todo o processo de existência dos universos. Tá? Muito bem. Vamos lá. Tá indo bem a coisa, tá bom.
É um assunto complexo, né? Mas interessante. Complexo, né? Porque abraçar os conceitos, né? E se envolve praticamente toda a existência quando você vai falar de mente e consciência. Mas vamos lá, quer ver? Nós conversamos aqui antes, falamos assim, não adianta a gente falar aqui, vir aqui no programa Vida Inteligente, falar algumas coisas e não ficar claro. Nós temos que ir além, nós temos que buscar, temos que pensar, temos que fazer vocês pensarem. Esse conjunto é importante, esse processo. Até por respeito à vida de quem está nos ouvindo ou vendo. Claro. A gente tem que tentar ser útil. Não tenha dúvida. Para que seja uma hora de vida bem usada. Então, assim, Gregório. Primeiro com relação à mente, né? Tem três forças básicas que é o que vão engendrar a coisa como um todo e que vão organizar a matéria, vão organizar as divindades, os planos, os universos, os seres. E essas três forças básicas, elas, quando chegam no momento evolucional que a gente está agora, elas se complementam em 4 outras. Então, assim, se separa para poder agir na matéria. Começar de baixo para cima, essas 4 outras que suportam essas 3 primeiras forças básicas cósmicas são o que a gente considera como os elementos que são conhecidos como ar, fogo, água e terra. Terra, água, ar e fogo, né? Então, esses 4 elementos é como se eles fossem os veículos através dos quais uma parte da consciência. A consciência, olha aí, hein? Uma parte da consciência. A gente não confundir. Sim, uma parte da consciência do todo, do universo, se projeta na matéria. Então, quais são os emissários da consciência cósmica na matéria hoje? Ar, água, terra e fogo. Emissários da consciência cósmica. Olha que interessante, isso na matéria. Assim, são os que são os 4 elementos. Esses 4 elementos, exatamente. Mas o universo funciona setenariamente, né? Então, existem os 4 elementos que tomaram forma, por isso que quando toma forma a gente chama de rúpico. Rúpico é forma, né? E tem aqueles 3 que estão ligados a essas 3 forças primordiais que não têm forma. São arrúpicos, e então. Por não ter formas, a de não rúpico forma, né? Que seria o 5º, 6º e 7º elementos. Essa mecânica da descida dos elementos daí na matéria, ou do encapsulamento da consciência na matéria, como se fosse uma pirâmide invertida, né? Consciência, matéria, né? Sim. Então, esse processo de descida, ele gerou, no nosso caso, alguns ciclos evolucionais que nos antecederam. Então, a gente está, no momento, no 4º ciclo evolucional. No primeiro ciclo evolucional, foi desenvolvido o que é conceituado como vontade. Então, todas as hierarquias, todos os seres, toda a matéria, né, que estava existindo nesse momento, né, o resultante é o que a gente chama hoje de vontade, né, e ela está presente no ser humano. No segundo ciclo de evolução, estou traduzindo numa linguagem vamos lá, isso. No segundo ciclo de evolução, o resultado é o que hoje se chama de inteligência. Então, a inteligência... Vontade e inteligência. A inteligência, que é um dos atributos da mente... Isso que eu queria essa ligação, que você fizesse essa ligação. A inteligência é um atributo da mente. E a vontade é atributo da? Vontade daí já é atributo do que seria aquelas consciências não manifestas ainda. Vontade é uma consciência não manifesta. Legal. Mas são em 3 escalas, eu já vou entrelaçar as 9 partes para mostrar exatamente como funciona. Então,
a segundo resultado evolucional foi o que a gente conceitou como inteligência. Ok. Né? O terceiro resultado evolucional foi o que a gente conceitou como emoção. Tá. Então, todo um sistema evolucional dando como resultado a emoção. Acontece que no momento evolucional em que foi desenvolvida a vontade, houve teve como resultado como se fossem 3 camadas de vontade. Então, 3 grupos de seres ligados à vontade. Na inteligência, 3 grupos, vamos chamar 3 grupos de consciência, 3 grupos de consciências ligados à vontade. No passo seguinte, 3 grupos de consciência ligados à inteligência. No passo seguinte, 3 grupos de consciência ligados à emoção. Só que daí, no momento evolucional que a gente está agora, que é o 4º momento, que é o momento de separação, então nós temos a matéria totalmente densa à espera de ser trabalhada, que são 3 partes que faltam para fazer 7 em termos de matéria, Tá. né? E temos a consciência, né, em processo de projeção nessa matéria. Então é como se tivesse 3 consciência, 3 matéria e a humanidade atual, o 4º momento evolucional no meio. Como é que daí isso se projeta, né, na humanidade, dentro do que a gente conceitua como consciência e dentro do que a gente conceitua como inteligência? Muito bem. A inteligência, ela se separa em inteligência ligada à divindade, ou àquela parte não manifesta da inteligência cósmica. É um tipo de inteligência, de vontade. Então, a vontade, ela se separa em 3. Uma parte é aquela vontade ligada à coisa não manifesta ainda na matéria, que seria a própria consciência cósmica. Então, ela se expressa como vontade. O outro tipo de vontade é a vontade ligada à matéria, aos instintos, né? E ao terceiro tipo de vontade, que é a vontade ligada ao que concerne ao momento atual da evolução, que seria ao ser humano. A gente dá o nome de supravontade, que é a vontade ligada às formas arrúpicas, à consciência divina superior. A gente dá o nome de vontade instintiva, aquela vontade que é inerente aos instintos, às emoções mais densas. Por exemplo, o desejo. O desejo é um tipo de vontade. Tá. O desejo é uma vontade instintiva, por isso que o desejo tem tal poder. E veja que daí o ser humano, ele aprendeu a usar o poder do desejo e se submete ao poder do desejo, né? Então, um exemplo de submissão ao poder do desejo: você pega uma criatura apaixonada. Pronto. Hoje o ser humano é puro desejo. Sim. É a personificação do ser humano. Sim. O norte da humanidade hoje é atender os desejos. Exatamente. Exatamente. Você falou melhor. Se houvesse um Olimpo hoje, né? Todos os deuses colocados no Olimpo humano hoje têm a ver com a vontade instintiva, que são os desejos. Sim. Todo mundo trabalha para atender os amores, os ódios ou os desejos. Essa é a nossa humanidade hoje. E se cria permanentemente novos desejos para dar uma razão à vida. Quando a razão da vida só começa a aparecer quando os desejos são controlados. Sublimados, exatamente. Então, isso é a vontade instintiva. Tem a auto-vontade, supra-vontade, que é aquela vontade ligada à consciência cósmica, né? Então, a consciência universal. Me dá só uma parte aqui, porque esse termo é tão vulgar. Vulgar no bom sentido. Vontade. Consciência cósmica. Tudo é consciência cósmica. Mas adquirir consciência cósmica, tem comércio com o nome de consciência cósmica. Não, isso aqui. O que é a consciência cósmica, Jorge? A consciência cósmica. A real, a verdadeira. O que é? Já que nós falamos no termo, vamos explicar o que é o termo verdadeiramente. O que é uma consciência cósmica? TAT. T-A-T. É aquilo. T-A-T? É aquilo. TAT. Mas o que é consciência cósmica? Nada.
A consciência cósmica é aquilo que pré-existe à matéria. Então, se eu quiser adquirir consciência cósmica, eu vou adquirir o quê? Não, Nada? nós não vamos adquirir consciência cósmica. É um termo propagado dessa forma. Alcançar a consciência. É a mercantilização que se faz com o termo. Então, qual é o termo certo? E como é que... A parte de consciência cósmica, o termo, né? É a mercantilização que se faz com relação ao uso da palavra quântico, né? Então tem tudo, tem água quântica, perfume quântico. Tem tudo, Hoje tem. É a mercantilização que se faz em vender uma estátua de um duende, ou de comprar uma pedra de determinada cor e achar que a pedra em si vai fazer alguma coisa. Essas coisas assim, né? A consciência cósmica é uma derivação do nome? É uma consciência diferente? Existem tipos de consciência? Não, existem tipos de consciência, é isso que a gente vai conversar. Tá. Mas a consciência cósmica, nós não vamos adquirir a consciência cósmica depois de muito andar pelo universo, em todos os sistemas os quais sejam de nossa competência, nós vamos nos dissolver na consciência cósmica. Porque a consciência cósmica, o único que a adquire, né, faz parte dela. É o próprio. A própria consciência. A gente está falando da consciência cósmica, a gente está falando no além existência, no além matéria, no pós-existência. Isso é uma coisa. Agora, a ordem cósmica das coisas, aí já é outra história, que é essa organização que a gente sempre conversa aqui, que daí então há o primeiro impulso, né, há 3 forças primordiais, essas 3 se dividem em 7, aí então é feito o primeiro elemento cósmico, ele vai e plasma o universo, choca um ovo, né, de Brahma, aí então essa primeira matéria se expande, se contrai, e no se contrair gera a segunda matéria, os elementos que a gente falou agora um pouquinho, se expande, se contrai, né, e gera a segunda matéria, e cada matéria gerada é um mundo com 49 divisões. Em cada mundo com 49 divisões vai existir um conjunto de consciências, universos inteiros existindo em cada um. Senhora. Por isso que eu falo, se a verdade fosse dada integral para todos, né, a gente ia aproveitar na próxima existência, porque hoje morria todo mundo. Porque a contemplação da verdade, se a mente não tiver flexível o suficiente, né, não se aproxima nem do conceito de loucura, se aproxima do conceito de morte. Pode ser também. Porque a coisa toda fica de tal forma esquizoide, esquisita, né, que passa a não ter sentido. Bom, vamos então, com relação à vontade, então tem a supra-vontade, né, que assim, seria a compreensão, né, vou mudar o termo então da consciência cósmica, para não usar esse termo, seria o máximo possível da compreensão da consciência cósmica no atual estágio de evolução. Isso seria a supra-vontade, né? A vontade instintiva, uma expressão dela é o desejo, né? E aí no meio desses dois estaria a auto-vontade, né? A auto-vontade é aquela vontade que daí compete ao ser humano, e é isso interessante, a auto-vontade ela está sob o domínio ou está na ambiência da mente. Isso, da mente. E a auto-vontade é uma expressão de consciência. Então, e aí organicamente fica assim, a supra-vontade fica no Sahasrara. No coronário. No coronal. A infra-vontade fica no raiz, no básico, no Muladhara. Sim. E a auto-vontade fica no cardíaco. Então o que a gente tem? A gente tem daqui para cima o divino. A gente tem daqui para baixo o infernal ou a matéria. E no meio a gente tem o humano tentando equilibrar tudo. Perfeito. Tá? Então, onde se dão os grandes embates entre consciência e matéria? No cardíaco. Onde se dão os grandes embates entre vontade e instinto, entre amor fraterno e paixão, entre amor e ódio, entre antipatia e empatia, tudo acontece nessa região. E aí, então você tem a vontade, né, a auto-vontade, a supra-vontade, a vontade instintiva, a auto-vontade. Você tem o segundo elemento, né, de integração do ser humano ao cosmos visível e invisível, que é a inteligência. Da mesma forma, você tem a supra-inteligência, né? Ajna, né? O frontal.
né? E você tem a inteligência instintiva, O esplênico. do esplênico, né? E você tem a auto-inteligência, que é a inteligência humana. Aqui, o que compete ao ser humano? Controlar o instinto, fazer com que a supra, que representa o cósmico, se encontre, e aí o humano é que vai fazer com que o divino e o instintivo apertem as mãos na sua ambiência. Percebe? Terceira coisa, emoção. Aí você tem a supraemoção, laríngeo. Você tem a supraemoção, a emoção instintiva, umbilical. o umbilical, e a autoemoção você tem no cardíaco. Aí, esse jogo dessas 9 forças, né, é que faz com que se encontre, então, mente e consciência no ser humano. Olha, tá, se a gente ouvir novamente, vai dar a entender. Não, mas está claro, o caminho está claro. É simplicíssimo. Claro E daí só que acontece assim. Então, vamos usar o termo, os ciclos evolucionais anteriores, né, eles geraram inteligência para deuses e para demônios, e emoção para deuses e para demônios, vontade para deuses e para demônios. No ser humano existe todas as forças ligadas à matéria. Qual matéria? Toda a matéria que nos antecedeu. Existe todas as forças ligadas à divindade. Qual divindade? Toda que nos antecedeu, né? E existe o palco da evolução atual, onde tudo tem que ser equilibrado. Para quê? Para que daí o ser humano, o homem, em adquirindo a consciência de todas as hierarquias que nos antecederam, supra-vontade, supra-inteligência e supra-emoção, né? Ele consiga fazer com que parte disso seja dado àqueles que ainda ficaram por se desenvolver nos ciclos evolucionais passados e que representam hoje o que a gente chama de instinto, né? E aí então seria o equivalente a um Deva e um elemental. Sim. Né? Quem dá conclusão, quem permite a conclusão do trabalho do Deva hoje, o ser humano. Quem permite a evolução do trabalho do elemental hoje, o ser humano. Quais elementais? Tanto os dos elementos externos, né, e que a gente citou agora, água, ar, fogo e terra, todas as consciências elementais, dependendo do ser humano, né, e os elementais, os reinos elementais internos, que é o que formam o plano astral e o plano mental, que formam aquela massa de matéria que nos compete criar e capacitar e sublimar os seres. Você, por tudo isso que você fala, e a gente já falou aqui, você já falou, inclusive, eu já repeti um monte de vezes aqui, que você disse que nós somos a bola da vez, né? Uhum. A humanidade. A humanidade, nisso aqui que a gente está vendo hoje, ela estaria no seu ponto de definição, digamos assim, entre tudo isso que você acabou de explicar em outros níveis, né? Vamos trazer para o humano agora. Eu estou eu estou no meio termo, eu estou exatamente na transição, digamos assim, na transição de eu me tornar realmente aquilo que eu fui criado para, que eu fui projetado para ser. Então estaríamos nesse momento de outras palavras esotéricas, digamos assim, muito jargão assim, separação do joio e do trigo, ver quem é lobo e quem é cordeiro. Você já foi no circo? Claro, então, claro. Daí então no circo então, são vários trechos de espetáculo, né? Então vem um artista e faz a sua parte, né? Aí vem um e canta, vem um trapezista, e o palhaço. Às vezes trazem as feras, vários tipos de feras, e tem aquele que cuida da fera e ele cuida, às vezes tendo que maltratar a fera, cada um sabe de si. Então fica andando aquele grande espetáculo. Chega em um momento, não é? E um final de espetáculo ou um final de ciclo, onde todos os atores vêm para o palco. É isso que eu perguntei, se nós estamos nesse momento. Em síntese é isso aí. É isso. Então, a gente está vivendo assim, a porque aí fica explicável até por que nós estamos assim. Mas é bem isso, do grande espetáculo. A gente fala assim, e é usual, né, nesses anos que a gente conversa, e quem está no caminho da iniciação, então a gente fala assim,
os Agnisvatas, os senhores do fogo, né? Então, seres de alta estirpe. Aí ele pergunta, onde estão os Agnisvatas no ser humano? Superinteligência, mas também inteligência instintiva. Tá. Onde estão os Suras no ser humano, né? Aí onde, assim, seres de altíssima hierarquia, que no momento atual têm consciência átmica, né? Os Agnisvatas estão desenvolvendo consciência búdica, né? E os Bodhisattvas estão desenvolvendo consciência de mental abstrato, e cabe ao ser humano desenvolver consciência de mente concreta. Onde estão os Suras, os Asuras, né, no ser humano? Estão aqui e também estão no desejo. Depende de onde você... O poder é o mesmo. O que muda é que o poder é a vontade. Isso. Com 3 níveis de consciência de vontade. Percebeu agora onde que ele chegar? Então, a vontade é um poder cósmico, né? Qual é a consciência? Toda consciência, menos consciência, controle para desenvolver a consciência. Ser humano, instinto, divino, só que no próprio ser humano. Suras, Agnisvatas, Bodhisattvas, a mesma coisa invertido, 2 triângulos invertidos, quem controla é o ser humano. Então, no cardíaco, no Jiva, no ser humano, é aquele palco onde anjos e demônios estão aprendendo a não serem tão anjos e demônios aprenderem a não ser tão demônios, né? Em termos de, quando falo anjo e demônio, sim, claro, não é no sentido religioso. Exato. O que é o mal? É a matéria. O que é o bem? É a consciência. Então, o que é a razão de todo o espetáculo cósmico? Transformar vida e energia, né, na matéria em vida consciência. Então, a gente está fazendo agora, e vejo que é muito interessante, na medida em que a gente controla, né, a vontade instintiva, a inteligência instintiva, a emoção instintiva, nós estamos permitindo, possibilitando e permitindo que aqueles seres que já desenvolveram a superinteligência, a inteligência cósmica, a vontade cósmica, a emoção cósmica, ou superior, eles terminem a sua evolução. Por quê? Porque nesse momento atual, os Suras estão desenvolvendo a vontade do ponto de vista átmico, um estado de consciência átmico, mas são em 3 categorias. Também estão desenvolvendo ou sublimando ou melhorando a consciência instintiva em toda a matéria. Qual matéria? Toda a matéria, porque nós estamos vivendo em um corpo sólido que em si é mineral. Então, a consciência instintiva do reino mineral depende do ser humano. Por isso que se fala na interação do ser humano com o planeta, e que na verdade o planeta e todos os seres juntos formam um único ser com a alma, né? E que a alma da Terra são os seres humanos. É por conta disso, é que toda a consciência do mineral hoje evolui no humano. Toda a inteligência do mineral hoje evolui no humano. Toda a emoção do mineral, eles colocam do mineral, do vegetal, do animal. Então, o mineral, vegetal e animal evolui no humano. Para quê? Para que todos tenham consciência do quê? Dos que estão por vir. Onde você citou o flogístico, o alado, o atabimândico, bimândico, onde as 2 mentes vão funcionar. Sim, nossa. Percebe a abrangência do conceito? Mas o importante daí para essa nossa conversa é que se compreenda que a mente, né, ela é a forma com que essas potestades, que somos nós mesmos, interagimos com o meio. Como é que daí essas 4 forças primárias, os 4 elementos, vão interagir com o meio que nos cerca? Através do que a gente chama de sentidos. Você falou antes, e a gente acabou não comentando, que daí quando alguém pergunta alguma coisa, aí a pessoa fixa a visão em um ponto. Em algum ponto. Então parece como se a informação estivesse por aí. Na verdade está, né? É o mundo das ideias. A ideia é o verbo que toma carne através da pele. Então, do verbo à escrita é um caminho completamente visível para todos os seres humanos, né?
Então, o Manas, que é a mente, né, ela trabalha formulando imagens. Daí dessas imagens formuladas é que ela vai, dentro da sua inconsistência, dentro da sua... qual é que é a característica básica de Manas? Dúvida. A mente ela anda de mão dada com a dúvida, né? Sim, claro. E aí ela sempre tem dúvida do que fazer. Então quem dá elementos para que Manas decida o que fazer são os sentidos, né? Então cada um sentido vai interagir com o meio. E como é que o sentido interage? Através, né, desse sistema físico que a gente chama de órgão da visão, órgão da gustação, órgão do tato, órgão do paladar. Então, através através desses órgãos, então age o elemento correspondente, o tato correspondente, e aí transforma aquilo em imagem e dá a imagem para a mente. Então, o que o olho faz? O olho, usando o elemento fogo, capta as imagens e entrega a imagem pronta para a mente. Como o fogo já capta a imagem no formato imagem, então o volume de coisas que chega para a mente trabalhar vindo dos olhos, ela é muito superior ao que chega dos outros sentidos. Por isso que daí quando você fixa os olhos, ou quando sente esse perfume, ouve essa música, você lembra daquilo? Aí você interrompe instantaneamente a geração desses vrites, dessas imagens para a mente, e aí em não chegando muita imagem da visão, né, aí a mente tem uma folga na sua parte mecânica para, sente esse cheiro e me diz o que ele te lembra. Primeira coisa a fazer, fecha os olhos, espera que eu estou tentando me lembrar. Isso aqui é cheiro de alfazema, mas esse tipo de alfazema só nasce naquela região, entende? Sim, porque então, você isolou os outros sentidos, né? Concentrou aqui. E aí a mente foi fazer o quê? Pegou o cheiro foi transformado em imagem. Sim. Né? E aí essa imagem e endereço que a gente falou agora, porque numa lista telefônica... Às vezes você sente até o sabor, né, daquilo que você está falando. Porque são entrelaçados, claro. Né? Aí junto com o aroma, com o perfume, vai vir todas as memórias que você tem, as pessoas que você conheceu que usavam aquele perfume, tudo. O que você sabe a respeito. Puxa, uma série de se você coisas. Já trabalhou numa indústria química, se você... Tudo vem, né? Tudo. E aí então a mente, ela para de produzir, de processar o que vem dos olhos, né? E aí vai fazer a busca. Essa busca, né, esse Ata Dharma Meru, até onde a vista alcança, é que daí então está ligado à inteligência, ao raciocínio, à flexibilidade da sua mente, à maturidade da sua mente, em quais locais do universo sua mente já andou, e não é uma coisa mística assim, em qual local do universo minha mente já andou. Minha mente já andou em todos os locais do universo onde estão os conhecimentos que eu tenho. Então, se eu sei a compleição, né, interna de Saturno, eu vou em Saturno a hora que eu quiser. Né? Isso é mecânico, isso é físico, isso é real. Físico, é real. É real, exatamente. Então, a mente ela vai buscar. Mas você não lembra de mais nada, aí você começa a se deslocar na matéria. Se deslocar na matéria é o que a gente chama de tempo. Aí você começa, mas e da tua infância? Espera só um pouquinho. Sim, lógico. Quando eu fiz 6 meses, minha mãe me deu uma roupa azul que tinha umas bolinhas, e nessas bolinhas, então você começa a lembrar. Então, veja como a gente falou a questão do tempo. O tempo está ligado diretamente à expansão da consciência. Chega um ponto em que daí, se eu expando a minha consciência, baseado na possibilidade da minha mente, e aí eu consigo recuperar qualquer coisa em qualquer momento, o tempo inexiste. É verdade, e nós temos prova disso, provas. E agora a consciência é com Siri, né? E o Siri do proto-indo-europeu é skei, que é corte. O termo consciência, da maneira como a gente conhece hoje, ele foi no século I,
por volta do século I, metade do século I antes de Cristo, é que se começou a dar para a palavra consciência o que ela significa hoje. O adquirir consciência... Isso, que é aí que nós vamos... Então a mente é isso, a consciência é esse supra que existe em cada um. Então o adquirir consciência, assim, quem precisa adquirir consciência? Todo mundo. Né? Mas quem em nós precisa adquirir consciência? Se em mim existe Atman, que é Sura, se em mim existe Budi, que é Agnisvata, se em mim existe a mente abstrata, que é Parishad, então todos os resultados das hierarquias anteriores que têm uma concepção mais abrangente do universo, do cosmos. Lembra que a gente conversou outro dia sobre o Sahan e o Hamsa? Hamsa é o cisne e o Sahan é aquele sou eu. O aquele sou eu é a consciência máxima, porque é o que? É o imanifestado se contemplando na matéria, ele vendo a sua própria criação. Então, se isso tudo está em mim, por que eu preciso adquirir consciência? Aí é que está o nosso trabalho. É que no momento atual de evolução... Como seria adquirir, né? É tomar, né? Na verdade não seria adquirir, seria repartir comigo mesmo. Sim. Porque a consciência que eu tenho, ela em mim existe, né? O que eu tenho que fazer é ensinar. Isso é interessante, quer dizer, você não tem que buscar em lugar nenhum, ela está em você. Não, porque não existe lugar nenhum, né? Assim, exatamente. Se tem um conceito que a gente tem que, para compreender, a vida é uma coisa muito doida, mas muito doida. Isso, pô. Não, mas um negócio assim, mas é muito esquisito. Porque não existe lá, né? Não existe cá, não existe lá. E assim, aí para adquirir alguma coisa, teria que partir do princípio que eu não tenho, não. Eu tenho toda a consciência, porque toda a consciência de todas as hierarquias que já existiram nesse universo, no momento de evolução atual, em mim estão à disposição, entrelaçados em um setenário. Sabe que então tem a vinha de Shiva, né, que fala que são 3 cordas, né? E as 3 cordas, então, é Sushumna, e Pingala, mas representa, na verdade, essa parte aqui, né? Que são as hierarquias consciências superiores. Então se diz que o homem, ele tem uma lira que não é tocada, né? Ou lira ou vinha, né? De Shiva, né? Mas ele geralmente ele toca um instrumento só de 4 cordas, né? Que é água, terra, ar e fogo, que são os quatro elementos. E aí sai um som disforme, né? No momento em que daí ele consegue compreender que nele existe um complemento do instrumento, então são 3 mais 4, você toca um instrumento de 7 cordas. Esse instrumento de 7 cordas são todas as notas do universo. Aí você, no som, se compreende, se identifica, descobre o teu próprio nome, que eu descobri o nome de cada um, é o máximo segredo que existe no universo manifestado, não é? E aí então essas 7 cordas tocando te dá toda a compreensão. Então a vida seria fazer o quê? Não adquirir a consciência, mas distribuir a consciência que em mim existe para aquilo que em mim aguarda consciência. Por exemplo, meus instintos, né? A vontade instintiva. Qual é que é a minha obrigação? É fazer com que a auto-vontade dê o suficiente de supra-vontade para a minha vontade instintiva, a ponto de ensiná-la sem matar, que é o que a gente chama de sublimar. É fazer o quê? É pegar os desejos, que são vontade instintiva, e ensinar a eles a razoabilidade, mente concreta, que é o que nos cabe de trabalho nesse momento. Para ensinando aos instintos a mente concreta, eu fiz com que esses que viviam na vontade instintiva agora vivam com um conceito de auto-vontade. Eu fiz com que aquele conglomerado em mim evoluísse. Eu mudei a matéria do universo que em mim existe e sobre a qual eu tenho responsabilidade. E em fazendo isso, eu dou ciência à matéria, a minha alma, da consciência superior. E tem uma coisa muito interessante que assim, então a natureza ela não dá saltos, né? Então assim, através de eternidades
ou eternidade, né? Porque na verdade a eternidade é uma só. Usar eternidade no plural não é muito certo, né? Tá. Não existe as eternidades, existe Sim, uma eternidade. Acabou tudo. Aí vai começar um outro ciclo, daí é outra eternidade. Então, ao longo da eternidade, eu vou adquirir consciência. Mas aí surge, e é uma coisa muito interessante, nesse momento atual da evolução, por conta das quedas que a gente vem vindo, né, vem experimentando já há um certo tempo, e que já foram resolvidas, a possibilidade de daí, veja que é uma coisa muito interessante e muito linda, nesse momento da evolução, é permitido à matéria, ela antecipar sua própria consciência. Então nós seres humanos conseguimos hoje, quando nos caberia desenvolver só a consciência de mente concreta, que é o quarto momento evolucional, nós conseguimos, né, desenvolver consciência, que é assim, compreender, nos misturarmos, sermos consciência de mente abstrata, de mente búdica e de mente átmica. De que maneira a alma que faz parte de cada um de nós, que é o mundo astral, o emocional, né, e é o mundo da mente concreta, a razão, eu vou e permeio a minha alma não mais de conhecimento instintivo, nem de emoção instintiva, nem mesmo de vontade, de auto-vontade, ou auto-emoção, ou auto-inteligência, mas eu permeio a minha alma de inteligência superior, supra-inteligência, supra-vontade, supra-emoção. Aí então eu faço com que essa parte que hoje deveria ver só o momento evolucional, ela experiencie o futuro evolucional da própria matéria universal, e em fazendo isso, eu faço um saque contra o futuro. Isso é iniciação. Por isso que a iniciação é como se fosse assim, todos nós estamos acostumados a usar o olho ou um óculos para ver para perto, ou um binóculos para ver para longe, né? Ou uma luneta. Então a iniciação seria como nos dar um instrumento óptico que permite ver através do tempo. Então aquele conhecimento, aquela emoção que só seria possível de ser sentida e compreendida daqui a N milhões de anos, eu experiencio agora, eu sinto agora, eu vivo agora e eu falo agora. Por quê? Porque a gente está daí já no início de um novo ciclo, senão não seria possível. Isso é consciência, isso é a mente, e assim que interage os dois. Perfeito. Hoje ele transbordou o jarro, viu? Ele transbordou, foi pondo ali, ó, tem informação que não acaba mais. Nossa Senhora, é incrível. Muito. E a gente pensa assim, e por que daí eu preciso ensinar os meus instintos? Por fraternidade. Se eu não ensinar a razão ao meu instinto, se eu não ensinar a intuição ao meu instinto, ele vai continuar sendo instinto. Quando esse corpo deixa de existir, essa força instintiva ela é liberada e vai ficar ainda para alguém resolver. Para alguém resolver. Então eu faço o quê? Eu me assenhoro e digo assim, não, essa parte do universo que me coube, eu faço um saque contra o futuro. Por quê? Porque eu vou iniciá-los. Iniciando-os, essa matéria que me compõe, ela já não mais faz parte desse ciclo evolucional. Daí ela tem que ser preservada. Daí tanto o corpo físico, quanto o vital, quanto o astral, quanto a mente concreta, não passam pelo que se considera, que se chama de morte, passa existindo o conceito de perenidade e fica à margem do tempo. Por quê? Porque eu dei à matéria consciência. Isso é Duarte, isso é Agartha. É isso aí, ó, chega. Hoje chega, tá lá caindo. Muito bom, muito bom, muito bom. É um assunto bom, né? É um assunto bom e ó, você vê como é que são as coisas? Viu quanta coisa foi falada hoje que a gente não havia falado? E olha sim. Quantos programas nós fizemos: intelecto, mente concreta, manas, mente abstrata, já falamos consciência individualmente sobre consciência, já falamos sobre... Então tudo aparece quando tem que aparecer. Essa aqui é a coisa muito linda assim, que tem acontecido nesse momento da evolução, e mesmo específico na nossa vida, no Brasil,
que antes todas as escolas de iniciação e a iniciação em si, ela se limitava a tentar compreender o passado, né? E aí a iniciação nesse momento, ela nos permite compreender o passado, mas nos permite viver o presente e construir o futuro, porque todo o conhecimento do futuro foi trazido agora. Então a gente consegue fazer com que esses períodos de queda que nos antecederam, todos sejam resgatados, porque eu dou a todos aqueles que em sua época não tiveram condições de ter consciência, agora no meu grande palco eu dou consciência a todos. Eu faço o trabalho que não foi feito em bilhões e bilhões e bilhões de anos em mim, tranquilamente, pacificamente, amorosamente, fraternalmente, sem ferir ninguém. É isso. A mesa está posta, sirvam-se. O espetáculo está em andamento. É isso aí, gostei. Valeu, Jorge. Obrigado mais uma vez. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fique em paz, tenha uma boa vida e pense nessa questão. A iniciação, ela não existe para atender seus desejos. Ela existe para permitir que vocês desempenhem seus papéis enquanto seres divinos, antecipando a evolução da matéria. É isso. Fique em paz, tenha uma boa vida.